Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e o tema do vídeo de hoje é como ter paz em meio ao caos. Confesso que essa é uma meta que eu tô tentando alcançar já tem alguns anos e eu já consegui grande parte dela, mas ainda não acho que tá 100%, sabe? Nesse canal a minha jornada é a jornada do aprendiz e eu venho sempre compartilhar com vocês o que tem funcionado para mim. Sabe quando sua cabeça fica girando, nada parece fazer sentido e sua mente não para um segundo? Então, isso não acontece só com você. Eu também me sinto assim às vezes, então é por isso que eu venho compartilhar algumas dicas do que tem funcionado para mim nesses momentos, porque sim, é possível ter paz, ainda que o mundo ao seu redor esteja desmoronando. Até que eu aprendi que a paz não está fora de nós, a paz está dentro de nós. Por muito tempo eu fiquei jogando a responsabilidade da minha felicidade na mão de outras coisas, como por exemplo, eu vou ser feliz quando todas as minhas contas estiverem pagas, eu vou ser feliz quando eu tiver dinheiro no banco, eu vou ser feliz quando eu tiver um carro, eu vou ser feliz quando eu tiver o celular que eu quero, vou ser feliz quando eu trabalhar em tal lugar, quando o meu salário for X, for Y, quando eu for casada com uma pessoa que faz isso, aquilo, outro. Só que isso é uma ilusão. Primeiro porque dificilmente o seu mundo externo vai estar 100% alinhado com aquilo que você quer. Tipo, o seu relacionamento, a sua vida financeira, a sua vida espiritual. Tipo assim, tudo esteja alinhado do jeito que você quer. Dificilmente isso vai acontecer. E ainda que acontecesse, você ainda assim não ia se sentir preenchida, porque o vazio está dentro, não está fora. E eu já ouvi relatos de muitas pessoas que atingiram tudo aquilo que quiseram e não adiantou. E eu mesmo já consegui muitas coisas, né? Não dá pra dizer tudo, até porque eu quero muita coisa, mas eu já consegui muita coisa que eu queria há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, e tipo assim, isso não mudou aqui dentro, sabe? Então é aquela frase, a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então a gente tem que mudar as coisas aqui dentro e não fora. E isso, na maioria das vezes, acontece porque a gente olha tanto para fora, tanto para o nosso externo, a gente quer tanto arrumar ali aquela bagunça que a gente não olha para dentro. E a gente fica correndo atrás das coisas que estão no nosso exterior. E quanto mais a gente faz isso, mais longe a gente está de nós mesmos. Por quê? Porque o nosso corpo é uma âncora. A gente tem que fazer o que o nosso corpo sente. E aí a gente fica naquela pilha de querer, de ir atrás, de conseguir, e aquele excesso de estímulos e rede social, e eu vi isso, eu vi aquilo, eu quero aquilo. Olha, tá todo mundo tendo, eu tenho que ter também. E você fica naquela correria e acaba agindo no piloto automático. E quando a gente entra no piloto automático, a gente acaba não olhando para dentro da gente e fazendo o que a gente realmente precisa. Então, muitas vezes quando eu sinto que eu tô nessa pilha de nervos aqui dentro, extremamente preocupada com o que está acontecendo com o mundo externo, eu paro, respiro, faço uma meditação, faço um yoga, tomo um banho relaxante, ouço uma música. Às vezes, simplesmente o ato de você sentar e tomar um café com calma já muda tudo. E esses são hábitos que, com o passar do tempo, você vai adquirindo no seu dia a dia, porque você se acostuma tanto a ficar no piloto automático que você esquece de sair. Mas quando você lembra de sair, você acaba querendo ter esses escapes todos os dias. Então é isso que eu faço normalmente, quando eu sinto que eu tô acelerando mais do que deveria. A gente vive num mundo tão barulhento, de opinião demais, cobrança demais, mudança demais. Parece que você só é alguém enquanto você está sendo útil
E nós chegamos num momento que, se você tira um tempo para descanso, para lazer, a gente acaba se sentindo culpado por isso. Então, às vezes, o silêncio é a chave. Ficar um pouquinho em silêncio, ficar ali 5 minutinhos só com você, desligar o celular um pouquinho por alguns minutos e parar para pensar em tudo isso, já faz você se reconectar novamente com isso, com a sua essência, com você mesmo. Uma boa forma de praticar tudo isso também é a gratidão. Mesmo no caos, sempre a gente vai ter algo ao que ser grato, seja pela sua saúde, pela saúde das pessoas que você ama, se você tem filhos, se você tem pets, se você tem pai e mãe. Então, a gente sempre vai ter esse motivo para agradecer. A gente pode agradecer pela nossa saúde, pelo alimento que a gente tem, pelo nosso corpo perfeito, pela nossa mente perfeita. Então, se você começar a olhar ao seu redor, você vai ver múltiplos motivos para exercer a gratidão. E quando você exerce a gratidão, você sai da frequência de escassez que você tá e entra na frequência de abundância. Então, a gratidão é a chave para muita coisa. Exercer a gratidão pode mudar a sua frequência muito rápido e é uma palavra muito poderosa. A gratidão, ela não muda os seus problemas, mas ela muda o estado e a forma que você os enxerga. Muitas vezes o caos que parece estar fora, não está fora também, está dentro. E ele vem do excesso, então excesso de estímulos, de obrigações, de informações. Quando eu comecei a limpar o meu ambiente, minha rotina, meu feed, o que eu estava gastando o meu tempo, com o que eu estava consumindo, a paz também veio, porque a paz às vezes mora na simplicidade e às vezes menos é mais. Você acaba tanto querendo ver tanta coisa, fazer tanta coisa, aprender tanta coisa, que aquilo acaba mais te consumindo do que realmente te fazendo evoluir. É importante a gente substituir esse excesso de informações com coisas que alimentem a nossa alma. Então, às vezes, uma oração, escrever num caderninho, ler um livro, fazer uma caminhada em silêncio, são práticas que faz a gente se reconectar com a gente mesma. Não tem a ver com religião, mas sim com conexão. São atos que me reconectam com algo maior do que eu, que me fazem eu me sentir que eu não estou sozinha, que tudo sempre passa. E o mais importante de tudo foi eu entender aqui na minha mente que a vida é uma só. A vida, ela acontece hoje. Então eu preciso ter paz hoje, eu preciso ser feliz hoje, porque o hoje será o ontem de amanhã. E o ontem, ele não volta. Então, o que eu preciso fazer para ter paz, para ser feliz hoje? O que eu posso fazer por mim hoje? É o que a gente deve fazer. Muitas vezes a gente tá naquela pilha de estar pensando no que eu posso fazer amanhã, o que eu posso fazer pelo meu futuro. E é um futuro incerto, que nem sempre tá nas nossas mãos. Eu sempre fui uma pessoa muito controladora e eu sempre queria ter tudo nas mãos. Eu tinha a sensação de que se eu não me planejasse, tudo ia dar errado. Mas mesmo se planejando, às vezes dá errado, não tem o que fazer. As coisas vêm, elas acontecem e não está dentro do nosso controle isso, mas a gente controla como a gente vai reagir a tudo isso, como a gente vai se sentir a tudo isso. Hoje em dia mesmo eu tô passando por uma situação que, se eu tivesse passando exatamente como eu tô passando agora, há 2 anos atrás eu já estaria surtando, eu já estaria em depressão, eu já estaria emagrecendo, eu já estaria desesperada. Mas eu tô tranquila. Por quê? Porque a gente tem que confiar na vida. Então, acho que a chave de tudo isso é a gente confiar que as coisas vão acontecer, tentar manter os pensamentos positivos de que é só uma fase, de que tudo vai passar, de que no final dá tudo certo. E um exercício que me ajuda bastante também é: e se não der certo? Qual o pior que essa situação pode me trazer? Então, pensando nisso, às vezes a gente chega a uma conclusão
de que não vai ser tão ruim assim se o pior acontecer, sabe? Então é uma pergunta que eu sempre me faço. Se isso que eu tô com medo de acontecesse hoje, como eu estaria daqui uma semana? Isso é um exercício que leva a gente para a situação real e não só o que a nossa mente está criando. E lembrar também que a gente não é a nossa mente, nem tudo que a nossa mente fala é verdadeiro, a nossa mente mente muito. Então também não dá pra gente dar ouvido 100% ao que a nossa mente fala. Então essas práticas que eu compartilhei no vídeo são práticas que ajudam a manobrar ali a mente e trazer a gente pro aqui e pro agora. E lembre-se que você tem que ser feliz hoje, porque o amanhã talvez nem exista. Então não espere que o seu mundo seja perfeito para você viver em paz, porque a paz mora aqui dentro, mesmo em meio ao barulho externo. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também precisa respirar no meio dessa correria. E se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de autocuidado, autoestima e tudo aquilo que te faz ter uma vida mais leve e mais verdadeira. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau!